Seja muito bem-vindo. Esse é o terceiro episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem a rotina. O tema do episódio de hoje é benefícios de como ter mais energia melhorando aspectos do sono. Então, o principal aspecto, e como eu falei anteriormente, o primeiro aspecto que eu melhoro numa psicoterapia de uma pessoa, dependendo da demanda, é o sono. Então, o que eu faço? Eu escuto um pouco da demanda inicial, faço algumas perguntas iniciais, protocolares, questões de risco, substâncias, ideação suicida, automutilação, esses pontos, e já parto para cima do sono, que eu sei que se ele tiver errado é a parte que mais vai melhorar os outros pontos, e não custa verificar se ele está certo. Se você corrigir o sono, você melhora os outros aspectos, e se você não corrigir o sono, você dificilmente vai ter resultado em outra área. Por exemplo, a pessoa quer fazer atividade física e você não corrige o sono, ela vai ter o humor deprimido e vai ir para as recompensas imediatas, citadas no episódio anterior. Então, assim, o primeiro aspecto universal que eu trabalho em todo caso, que eu pelo menos verifico, é o sono. Então, eu vou falar um pouco do que é o sono. O ser humano, ele precisa de um tempo para recuperar as energias, e a gente chama isso de sono. Então, a gente precisa de um ser humano adulto de 7 a 9 horas, quanto mais velho, a tendência é que precise de menos sono. E o ser humano mais novo, ele vai precisar de mais horas. Então, um bebê, quando nasce, ele precisa de mais de 16 horas, ele precisa de muito tempo dormindo. Então, com o tempo, ele vai diminuindo a necessidade de sono. E diminuindo essa necessidade, ela nunca vai descer muito de 7 horas. Assim, tem alguns casos genéticos que a pessoa vai dormir 6 horas e não vai conseguir dormir mais, mas é algo raro. Eu não vou trabalhar em cima disso. Eu vou trabalhar mais em cima de quem pode e deve dormir pelo menos 7 horas. E considerando o descanso de 7 horas por noite, você vai ter diversos benefícios, que eu já nem noto mais esses benefícios, porque já é muito tempo que eu tenho sono regulado. Eu consigo notar quando meu sono não está 100%. Por exemplo, numa noite que eu estava muito ansioso recentemente com algumas situações, ansioso no sentido bom, que eram mudanças boas, começar a gravar os vídeos aqui pro canal, eu acabei não dormindo 100%, eu acabei tendo muita adrenalina de noite, tudo, eu estava organizando o set aqui que eu estou gravando, e eu acordei no dia seguinte, eu precisava fazer algumas coisas e eu notei que o meu humor estava mais ansioso, eu me estressava com mais facilidade, e geralmente não é o que acontece, geralmente eu sou bem tranquilo. Então, assim, eu consigo notar com facilidade quando eu não dormi 100%. Aquela noite, com certeza, eu não dormi 100%. Faz uma semana, talvez, um pouco mais, um pouco menos, E eu estou conseguindo perceber quando eu durmo bem. Porque a grande maioria das noites eu durmo bem. Então, essa foi a última noite. Fiz as contas agora, fazem 9 noites atrás isso. Era quando eu estava terminando de organizar aqui o local para iniciar as gravações. Falando sobre sono, como é o primeiro aspecto que eu melhoro, eu noto que ele tem alguma relação com a memória, irritabilidade, indecisão, baixa performance e humor deprimido, entre outros fatores. Ele tem alguma correlação com isso, ele está muito relacionado com isso. E o que eu quero dizer com isso? Que vários pacientes chegaram com algumas demandas, assim, por exemplo, eu não estou dormindo bem e, entre outras coisas, eu estou me sentindo mais depressivo, eu estou me sentindo mais ansioso, eu estou fazendo isso, aquilo, aquele outro. Só melhorando o sono dessas pessoas, eu não fiz mais nada, foi questão de menos de 4 atendimentos, em alguns casos. Só melhorando o sono já foi motivo de alta. Todos os sintomas sumiram. Então, assim, o sono é extremamente relevante e deve ser observado quando a pessoa tem um problema de algum aspecto da saúde.
Se a pessoa tem um problema relacionado com a memória, deve ser olhado outros aspectos, mas o sono principalmente. Eu vou entrar em mais detalhes no próximo tópico sobre esses itens. É só para dar uma palha inicial para vocês. Então eu vou explicar um pouco agora para vocês o que é o ciclo circadiano. Eu dei uma leve introduzida nos episódios anteriores, mas aqui eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. O ser humano, ele, por exemplo, ele não tem a visão noturna. A gente não consegue ver na escuridão da noite, né? Diferente de algumas espécies que acabam caçando de noite e de alguns outros animais. E ele se adapta muito bem à luz do dia. O que eu quero dizer com isso? O corpo humano, fisiologicamente falando no sentido do nosso corpo mesmo, ele foi feito para o período do dia, estar acordado, né, para a gente ver as coisas no período do dia, e para dormir de noite. Claro que tem muitas coisas que acontecem de noite e muitas pessoas não têm essa possibilidade de dormir de noite, tudo bem, mas o corpo humano em si, ele foi feito para dormir de noite. A gente não tem a capacidade de caçar de noite sem ferramentas, né, no sentido a olho nu, por exemplo, diferente de outros animais, e a gente responde muito bem à luz solar. O corpo humano ele se baseia muito na luz solar. Então a gente responde, por exemplo, o sol nasceu, tem algumas pessoas que vão acordar um pouquinho antes, no horário, e outras um pouquinho depois do sol nascer. E varia, né, de um horário, por exemplo, supondo que o sol nasce 6 da manhã, o horário das pessoas acordar, né, com sono regular vai variar entre 5h30 e 8, 9 da manhã no máximo, né, de pessoas que têm um horário regulado para dormir. Né? Eu estou falando de pessoas que dormem até meia-noite, né, entrando nesse sentido. Não de pessoas que têm que trabalhar, por exemplo, e dormem até mais tarde, ou mesmo de pessoas que têm o sono desregulado. Ah, eu durmo 3 da manhã por escolha e acordo meio-dia. É bom? Olha, você dorme 9 horas, não é um tempo ruim, só que você está acordando 6 horas depois do sol nascer. Tem um preço, tá? Eu preciso que fique claro e que você saiba que tem um preço. Ah, eu durmo 5 horas e me sinto ótimo. Também tem um preço. O ser humano adulto precisa no mínimo de 7 horas. E eu vou entrar em detalhes na sequência sobre isso. E o ciclo circadiano ele não é só sobre o sono, né? Quando o sol nasce, ele entra no aspecto do sono, né? Que o corpo humano acorda. Quando o sol se põe também é um marco relevante do dia, né? O corpo responde muito bem, mas não é só sobre isso. Por exemplo, se todo dia eu como nos mesmos horários, chega perto daquele horário, meu corpo não está sentindo falta de nenhum nutriente, mas ele está pedindo comida. Então, não é por falta de nutriente que ele está pedindo comida. Ele está pedindo comida por antecipação da rotina. Porque eu acostumei a comer naquele horário. Então, é uma antecipação que o corpo acaba pedindo. É normal isso. Assim como o intestino de algumas pessoas funciona todo dia sempre no mesmo horário. Algumas necessidades acontecem sempre no mesmo horário. Isso é o ciclo circadiano. É o horário do dia que acontece cada coisa. É extremamente importante para o nosso funcionamento e inclusive ele é uma parte essencial para o nosso sono, ciclo circadiano. Eu vou entrar no próximo tópico aqui. Antes de falar dos malefícios de não dormir bem, eu vou repetir uma história que eu contei anteriormente, né? Eu contei no episódio 1, se eu não me engano, que eu estudei de madrugada em 2019 para passar na prova da PMSC, né, Polícia Militar aqui de Santa Catarina. E eu passei na prova teórica, acabei reprovando na prova física, e eu troquei o dia pela noite. Eu não sabia nada de direito, eu tinha que estudar, eu comprei o primeiro curso que apareceu, da IBAN, né, Instituto Brasileiro de Áreas Militares, e estudei. Né, o primeiro curso que apareceu no Facebook como anúncio eu já comprei. E nisso, o meu estudar, eu estava só fazendo isso na vida, né? Foi meu pai que pagou o curso. Eu acordava, eu ia dormir 5, 6 da manhã, acordava 3, 4 da tarde e estudava até 5, 6 da manhã. Eu ia para academia, fazia algumas coisas, até uma das práticas que eu tinha que
é irregular, eu tomava café às 6 da tarde, que não era tão errado, porque eu ia dormir 6 da manhã, então definitivamente não era errado, mas era errado essa troca, não era tão produtivo quanto eu seria se eu vivesse de dia. E eu não notei isso na época, mas eu contei a história nos episódios anteriores também, de uma segunda-feira que eu fui extremamente produtivo. Eu dormi no domingo de tarde e no domingo de noite normal. Acordei na segunda às 5h30 da manhã. Acordando às 5h30 da manhã, eu terminei, né, a minha rotina do café da manhã, que eu não abro mão, e eu gravei 1 hora de vídeo, né, que foi o primeiro episódio, mas ele não foi ao ar, ele foi regravado porque eu consegui uma câmera de melhor qualidade. Eu gravei 1 hora de vídeo das 6h40 às 7h40, então eu acabei refazendo esse vídeo. Depois eu fui trabalhar, nós estávamos falando do Setembro Amarelo, eu fui em 6 turmas da escola de manhã e conversei com uma aluna. Atendi um paciente de tarde, fui em mais 6 turmas, conversei com 2 alunos. Daí eu comi, eu ia fazer atividade física, tinha uma mulher em crise. Aí eu atendi ela, conversei com ela, acalmei. Fui mais em 4 turmas de noite, né, 2 turmas separadas e uma turma junto do EJA, atendi mais uma aluna. E até aí eu conseguiria dormir bem e acordar no dia seguinte até bem, um pouco cansado. Aí eu acabei jogando xadrez, que eu tinha uma partida para agendar e não tinha horários bons com o meu adversário, acabei perdendo. E não foi muito bom essa última parte, né? Aí eu senti, né, porque subiu a adrenalina e acabou que eu demorei uns minutos a mais para pegar no sono. Eu vou entrar em detalhes disso na sequência. Mas eu nunca tinha sido tão produtivo, por exemplo, né, eu tive vários dias assim, mas eu nunca fui tão produtivo nesse sentido no período da noite. Nunca na minha vida. E no período do dia eu já fiz muita coisa. Eu já consegui ser extremamente produtivo, mas no período da noite eu nunca consegui. Então uma coisa que eu sugiro para vocês vejam, se vocês acham que são produtivos de noite, vejam se vocês estão com o sono regulado de dia, o tanto de coisa que vocês conseguem fazer. Claro, ali foi um momento que eu precisava de mais serviço, que eu tinha mais coisas para fazer, mas vejam o tanto de produtividade que vocês conseguem ter no período do dia. Vocês vão notar que a diferença é gritante. Eu digo por mim, por mais que eu estudei muito, teve algumas situações que eu fui extremamente produtivo no período da madrugada, mas de dia eu notei que a diferença é gritante. Não tem nenhum tipo de comparação assim. Você consegue funcionar bem melhor. Então, esses eram os itens iniciais, né, que eu queria comparar com o sono de dormir de dia e dormir de noite. Tem uma diferença para mim, mas se você precisa trabalhar de noite, tem alguma necessidade, eu sugiro que durma de dia. Eu não sugiro, por exemplo, trabalhar em escala de noite e ter um trabalho de dia também. Eu sugiro você depender apenas da função da noite, se for o caso. Ou que seja, pelo menos, nem que seja trabalhar todas as noites, né, 5 noites por semana, mas não ter que ter um outro trabalho de dia. Tem algumas pessoas do meu convívio que fazem isso. Eu vejo como uma desvantagem na questão do sono. É uma questão minha. Mas as pessoas fazem isso e está tudo bem. Eu trabalho na área da saúde e tem algumas pessoas que fazem isso. Então eu vou explicar agora os sintomas do sono desregulado. Eu vou começar pela memória. Como eu falei anteriormente, tem um filme na Netflix que ele fala sobre memória, né? Sobre os torneios mundiais de memória. Não é bem um filme, é tipo um documentário, assim. Daí tem uma das campeãs mundiais lá, ela não especifica, tipo assim, a gente dorme a lot, né, em inglês, a gente dorme muito, mas ela não explica, tipo, quanto é esse muito. Se para uma pessoa normal é 7 horas, se para eles é 9 horas, mas é toda noite, não pode falhar. Ou se é 10 horas, ou se é apenas 7 horas, mas é toda noite sem falhar, de forma consecutiva. Ela não explica o quanto é muito. Se envolve dormir de dia, se não envolve dormir de dia, eu não sei. Ela só disse que eles dormem muito. Mas vamos levar isso como algo
subjetivo, independente da quantia de horas. Agora vamos levar para o lado oposto. Então, se você dorme muito, você tem uma memória boa. E se você dorme pouco, automaticamente você vai ter uma memória ruim. Então, é um dos sintomas. Mas assim, você precisa levar em conta outros aspectos, né? Eu notei aí na minha carreira clínica que eu notei outros aspectos em relação à memória ruim. Eu vou falar eles agora. AVC. Eu notei que as pessoas que fazem AVC, até para algumas pessoas é bem óbvio isso, tem dificuldade na memória. Outro ponto relevante é hemodiálise. Eu notei que uma paciente, eu tenho só uma que faz hemodiálise, ela me falou que ela tem uma dificuldade na memória e é da própria hemodiálise mesmo, falaram que é natural. Eu não posso afirmar, não conheço esse tipo de caso. Tem os casos do Covid, né? Pessoas que passaram pelo Covid aí estão tendo problemas com a memória, também deve ser verificado. Tem o caso de remédios que as pessoas tomam, um exemplo é o clonazepam, o Rivotril, em quantidades aí ele pode afetar um pouco a memória, pode dar um pouco de esquecimento. Eu já notei isso em pacientes. É uma questão de fazer o desmame ou de aceitar o efeito colateral, tá? Não estou falando para ninguém aqui tirar remédio, tá? Isso tem que ver com o médico de vocês. E a outra causa, que é a causa mais comum de pessoas que não têm esses fatores que eu citei anteriormente, é a própria privação ou a má qualidade do sono. Má qualidade do sono, eu acredito que seja o principal problema de memória no mundo. A grande maioria das pessoas no mundo que tem problema na memória, se não tem esses sintomas que eu citei, além de algum tipo de deficiência, claro, né, que não descarta isso, é possível que tenha problema no sono. Então o sono é uma questão da memória. Outro tópico aqui é irritabilidade. Então a pessoa que ela dorme menos, ela fica mais irritadiça, tipo, parece que qualquer coisa irrita a pessoa, qualquer som, qualquer luz, qualquer incômodo parece que está incomodando a pessoa. Isso é porque o sono dela não está regulado e vocês precisam regular o sono da pessoa antes de avaliar se é uma depressão, se é outro aspecto. Não dá para considerar por exemplo, uma crise, alguma questão assim, sem regular o sono. E os diagnósticos em si, eles são demorados, tá? Não é uma coisa que tu consegue do dia para a noite. São vários atendimentos para se chegar num diagnóstico, levando em conta todo o tempo que o paciente está tendo ali contigo, levando em conta esses atendimentos para se chegar num resultado. Né? Você chega nesse resultado que também muitas vezes não é exato, tá? Não é exato porque cada pessoa tem a sua depressão, vamos supor, cada pessoa tem a sua irritabilidade. Mas um dos fatores que piora a irritabilidade é a própria privação de sono, né? A má qualidade do sono. E inclusive desses sintomas aqui, um dos aspectos que deve ser considerado nas doenças, de qualquer doença, né, que a maioria tem uma certa relação, mesmo que pequena, com o sono, primeiro você corrige o sono e vê se continua o problema. Por exemplo, você suspeita de um déficit de atenção, corrige o sono primeiro. Ah, não resolveu. Bom, vamos continuar suspeitando. Por quê? Algumas doenças elas têm que ter, por exemplo, nenhum outro problema que possa explicar o que está acontecendo. E sono é um problema, né, nesse sentido. Então, se por exemplo, eu estou com suspeita de déficit de atenção em mim, mas eu não tenho nenhum problema que justifique isso a não ser o sono. Bom, eu tenho que corrigir o sono primeiro, depois eu vejo se tem alguma questão aí, se tem alguma possibilidade de eu estar tendo déficit de atenção. Eu corrigi o sono, continua o sintoma um pouco mais leve, até porque corrigir o sono é o próprio tratamento da déficit de atenção, o primeiro ponto que vai ser trabalhado. Então pronto, eu corrigi o sono, diminuiu os sintomas, mas eu continuo tendo. Aí faz o tratamento para o déficit de atenção. Mas você não pode desconsiderar o sono. Sem olhar ele, você não consegue ter nenhum resultado de nenhuma patologia. Então é um aspecto importante. Esse ponto é a irritabilidade. Indecisão, então a gente tem o processo de tomada de decisão feito por uma região aqui atrás da testa e ele descansa durante a noite. Essa parte descansa durante a noite.
Até por isso que a gente tem aqueles sonhos muito loucos que parece que não tem sentido algum. Por quê? Porque essa parte ela está descansando, ela não está trabalhando. O cérebro fica livre, né? Não tem limites, não tem toda essa questão e a gente acaba descansando. E o que acontece se isso não acontecer? Se isso não acontecer, a gente não descansa. E a gente não descansando, a gente está mal no dia seguinte. E uma das coisas também que ajuda no processo de tomada de decisão é a parte emotiva. E ela não vai estar bem regulada se você não dormir bem. Então você vai se sentir indeciso, vai ter aí no trabalho, né, para quem deseja uma boa performance no trabalho, na vida social, no relacionamento, no que você for fazer no dia, de certa forma, vai ter uma baixa performance. Ah, mas eu sempre vou bem. Olha, se você dormir melhor, você vai bem melhor do que você está indo. Se você corrigir teu sono, você vai estar em outro nível, outro patamar, né? O humor deprimido. Então, o humor deprimido, além da ansiedade que eu cito, né, além de elas serem causas da insônia, como eu vou falar mais para frente, elas são consequências. Então, é o que gera a insônia e piora. Por exemplo, eu tô triste, eu durmo mal. Aí eu fico mais triste e eu durmo mais mal ainda. Aí é aquela bolinha de neve que acaba descendo, é um loop. Ah, eu tô ansioso porque eu tenho alguma coisa para fazer e eu sei a importância do sono. Aí eu não durmo e essa ansiedade vira realidade, porque eu estava preocupado em não dormir e eu não dormi direito mesmo. Aí essa ansiedade de não dormir e o fato de não ter dormido me deixa pior. Aí na noite seguinte eu tô ansioso de novo, né? É a ansiedade do sono isso. É outro tipo de bola de neve. São as principais causas aí da insônia no mundo, né? Ansiedade, estresse, depressão, são os fatores que mais deixam as pessoas insones, né? Que deixam as pessoas com insônia no mundo, são esses fatores. E eu vou falar um pouquinho agora sobre recompensas imediatas de novo. Tanto na questão de compensar a ansiedade, como na questão do humor deprimido, é possível que a pessoa vá para recompensas imediatas. Ela não vai agir de acordo com os objetivos. E falando no objetivo desse canal de ajudar pessoas com a rotina para ter mais prazer, produtividade e energia, esse foi o episódio, né, tem sido o ponto mais importante dos 3 episódios até agora. Então, assim, se você quer principalmente energia, mas você vai ter mais prazer e vai conseguir ser mais produtivo em consequência disso, é importante que você entenda os conceitos desse episódio e faça mudanças no seu sono. Então é muito importante isso. Sobre as recompensas imediatas, você vai ter dormido pior, vai estar mais triste, o corpo vai pedir, por exemplo, um chocolate, né? uma questão calórica, vai pedir alguma coisa grande. Ah, eu não tô legal. Aí o corpo vai pedir, por exemplo, um vídeo curto, que é uma coisa rápida que te dá resultado, vai pedir conteúdos sexuais, a própria masturbação, o sexo, coisas que recompensam de forma imediata, vai pedir uma bebida alcoólica, quem é usuário de droga, quem rói unha, quem se corta, o corpo vai pedir isso, porque a pessoa é acostumada com esse estímulo. A pessoa que come compulsivamente, a pessoa que compra compulsivamente também, tem alguns casos aí. Então as pessoas elas vão ir para algo que recompensa imediatamente. Só que isso não vai resolver o problema. Em muitos casos vai trazer outro problema junto e manter o problema antigo. Então assim, resolver o sono não zera essa possibilidade de ter recompensas imediatas, mas ela diminui substancialmente. Então ela acaba diminuindo bastante. E se você conseguir regular o sono, é o primeiro passo para você conseguir ter uma vida melhor, mais energia, mais produtividade, mais prazer, conseguir ter mais vida, digamos assim. Então, um aspecto bem relevante que eu vou explicar aqui agora é que o sono regulado, tudo que eu falei ali de malefícios é de não ter o sono regulado. Então, em contraste, né, o oposto disso, como no meu caso, de quem tem o sono regulado, quer dizer que é mais fácil ter as coisas. Por exemplo, eu aprendo muito mais fácil,
Eu tenho um aprendizado ótimo, o meu cérebro consegue aprender muito bem. Por quê? Porque eu durmo bem. Durmo bem, então eu vou querer comer bem. Eu não vou querer tanta recompensa imediata. Eu aceito o prazer que tem na comida que eu preciso comer, na verdadeira comida que me interessa. Isso é outro fator relevante. E vários outros fatores vão acabar aparecendo aqui. Isso é bem interessante. Por quê? Porque eu durmo bem. A questão da minha performance, da minha produtividade. Entre outros fatores, o sono ajuda muito na minha produtividade. Porque eu consigo fazer grande parte do que eu quero no dia. Eu vou ser sincero com vocês que até mesmo eu não consigo fazer tudo o que eu desejo. Mas eu sou bem ambicioso, eu desejo muita coisa. Às vezes eu consigo, às vezes não. E o importante é você saber alterar o objetivo que você tem. Então, por exemplo, você chega num ponto, tem um imprevisto, você modifica a meta para ela ser mais realista e para você não se frustrar, para você conseguir alguma coisa. E em partes o sono ajuda a lidar com essa frustração também, ajuda a avançar em vários sentidos. E o meu aprendizado, por exemplo, nesse último ano que eu regulei o sono 100%, a questão da qualidade dos atendimentos e tudo avançou muito. Por quê? Porque eu durmo bem, porque eu tenho uma rotina saudável. Então eu tenho muita energia, prazer e produtividade por ter uma rotina boa. A longevidade, ela é algo relativamente recente. Então o que acontece? As pessoas, elas dormiam mal, por exemplo, tomavam café antes de dormir aí, algumas centenas de anos atrás, só que elas não viviam muito mais que 50, 60 anos para sentir os malefícios de dormir mal uma vida inteira. Hoje em dia as pessoas vivem. Então se você, por exemplo, tomar café antes de dormir, fazer isso durante a vida inteira, ou durante um grande período da sua vida, você tem grandes chances de ter doenças como Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas que afetam na qualidade da sua vida. E falando na longevidade, que é viver mais e viver bem hoje em dia, isso não acontece, né? Você vai acabar vivendo menos e vai acabar vivendo mal, que é exatamente o oposto do conceito da longevidade, que é algo relativamente recente, até porque alguns séculos atrás as pessoas morriam de tuberculose, as pessoas morriam com uma infecção oral, morriam por diversos problemas que hoje é só questão de ir no médico, pegar um remédio e tá resolvido. Tanto que eu nem sei se eu conheci alguém que teve tuberculose, por exemplo, né, que é uma doença de alguns séculos atrás. Tem outras doenças desse nosso tempo que mata também, mas as doenças matam bem menos do que há um tempo atrás. Um tempo atrás matava bem mais. Tem a questão das vacinas aí, foi mostrada a importância durante a pandemia e pode ter reduziu em algumas situações aí a quantidade, a porcentagem de pessoas que estavam morrendo. Então é importante que as pessoas estejam cientes disso. E por que eu devo investir tempo e dinheiro na questão do sono? Então, o sono ele é extremamente importante para regular o nosso corpo, para regular o nosso ciclo, para regular a nossa vida. E é importante que você invista tempo e dinheiro nisso para conseguir ter uma vida de melhor qualidade, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que não dormem bem, que já dormiram bem em algum momento, que sabem a importância do sono, que dariam muito para voltar a dormir bem. E com certeza seria um investimento muito interessante, porque voltando a dormir bem, essas pessoas voltariam a conseguir ser mais produtivas, voltariam a conseguir levar a vida que elas tinham antes. Então, assim, muitas pessoas realmente gostariam de pagar um valor bem alto para voltar a estar dormindo bem. E por que isso acontece? Porque elas já notaram que muitas vezes a qualidade do sono afetada, ela significa uma perda na qualidade de vida em todos os aspectos. Então, se você consegue melhorar o sono, você vai conseguir melhorar outros aspectos da sua vida também. E é uma coisa que não é da noite para o dia. Se você está com problema de sono, você precisa melhorar aos poucos. Você precisa consultar o médico, seguir as mudanças,
acertar o medicamento, fazer um tratamento psicológico em paralelo e tirar o remédio, né? Eu digo que o remédio para dormir, ele não deve ser um tratamento contínuo, não deve tomar a vida inteira, embora com certeza você conhece pessoas que tomam remédio para dormir a vida inteira, mas eu digo que tem 3 fatores que facilitam isso. Então, a indústria farmacêutica, ela acaba ganhando muito dinheiro com isso e infelizmente não tem nada de errado, já que ela está vendendo um produto e a pessoa está aproveitando dos benefícios, está sendo cômodo para a pessoa, então é outro benefício, e está sendo cômodo para o médico, tá? Embora tem muitos médicos bons que não gostam desse tipo de situação, né? Tem situações que a pessoa não precisa tomar remédio para dormir a vida inteira. Teve um caso que eu conheci, tá? Que realmente é uma perda na questão muscular. Eu não vou saber informar agora qual doença. Eu até achava que era uma doença, mas não bate os sintomas, então eu não vou informar aqui para ser algo falso. Mas a pessoa, ela perdeu, mesmo que temporariamente, a condição muscular. Então, os músculos, eles não respondem para o cérebro, né? Eles não respondem em um tempo bom. E essa resposta, ela faz parte do ciclo circadiano. E fazendo parte do ciclo circadiano, inclusive, ela responde quando é dia e quando é noite para o cérebro. É um dos aspectos, além da questão do olho captar a luz de quando é dia e quando é noite, como eu já falei nos episódios anteriores. E por essa pessoa não ter essa condição dos músculos, que é extremamente importante, essa conexão com o cérebro, se ela não tomar remédio para dormir, ela não dorme mesmo. Então, assim, é uma situação que o corpo precisa do remédio por um longo período. Se isso tiver cura, aí a pessoa vai poder voltar a dormir sem tomar remédio. Mas se não tiver cura, infelizmente não tem o que fazer, né? A pessoa vai ter que tomar remédio para dormir a vida inteira e talvez ser dependente de outras pessoas a vida inteira, como acontece em alguns casos, até mesmo algumas deficiências aí pela sociedade. Mas tirando esse tipo de situação, deixando esse tipo de situação de lado, a grande maioria das pessoas que toma remédio contínuo para dormir, elas não necessitam disso, tá? Não necessitam a vida inteira. Daria para fazer um tratamento psicológico ou algum tipo de tratamento médico, um desmame, para a pessoa não depender disso a vida inteira. Lembrando que não é fácil e eu não estou pedindo para vocês tirarem o remédio de vocês. Você tem que ver sempre com o médico de vocês e talvez tentar trocar o médico, tentar ver um especialista do sono para voltar a ter uma qualidade de sono. Já vou entrar nos aspectos para melhora do sono. Eu vou falar, como eu falei nos episódios anteriores, do café, da luz natural. Eu vou falar de vários aspectos do sono. Eu só vou dar uma passadinha rápida aqui nos critérios. Então, uma coisa, antes de começar a explicar os critérios, é insônia, é a pessoa não conseguir dormir. Outra coisa é privação, a pessoa não se colocar para dormir. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa precisa dormir 7 horas e ela fica 6 horas na cama, não é insônia, é privação de sono, porque ela não ficou o tempo mínimo almejado, às 7 horas. Então ela está tendo uma privação de sono e não uma insônia. Diferente. Agora, se a pessoa fica 9 horas na cama e dorme 5, é uma baixa eficiência do sono. Então já dá para dizer que é uma insônia, né? Ela não dormiu às 7 e ficou todo aquele tempo na cama. É uma eficiência, né, abaixo, quase 50%. Uma eficiência muito baixa. Imagina, você precisa dormir 7 horas, você vai passar 13 horas na cama, 12 horas na cama para dormir 7 horas. Então é uma eficiência baixíssima. Metade do dia você gastaria para dormir o necessário, sendo que você precisa de apenas 7 horas. Então esse tipo de pessoa tem que melhorar a eficiência do sono. Agora, se você passa 6 horas na cama e dorme 5 horas e meia, você tem uma eficiência boa de sono. Só que você tem uma privação porque você não atinge as 7 horas mínimas. Então são coisas diferentes em relação às outras coisas. Então, uma situação é você não dormir porque você definitivamente não consegue. A outra é porque você não se dá tempo. Você tem que avaliar em qual das situações você está. E se for o caso, começar a se dar mais tempo para dormir.
se você tiver a possibilidade. Sei que muitas pessoas também não têm essa possibilidade. Vamos avançar aqui. Então eu vou falar dos critérios da insônia, tá? A privação de sono é uma questão de tempo. A própria cura está no nome, né? É só você tirar a privação, é você começar a dormir definitivamente às 7 horas mínimas ideais, ou ver quanto o teu corpo precisa. Eu preciso um pouco mais, é normal, preciso, se eu não dormir de meio-dia, algo entre 8 e 9 horas durante a noite. É algo que o meu corpo precisa, eu exijo muito na minha cabeça. Cada pessoa tem a sua exigência e é bom perceber isso. A definição de insônia, ela inclui insatisfação com a qualidade de sono, afetar outros setores da vida, por exemplo, a vida pessoal, a vida profissional, a vida, né, como pai, a vida sexual, afetar qualquer outros aspectos da vida, até mesmo os compromissos que a pessoa tem pela questão do sono, pela questão das consequências do má sono. Ter o sono prejudicado pelo menos 3 vezes na semana por pelo menos 3 meses. Essa é a definição de insônia. Mas você pode estar a caminho de ter uma. Você pode estar só um mês, ou você pode estar tendo 2 vezes na semana, ou você pode estar tendo há 2 semanas, mas 5 noites por semana afetada. Enfim, a gente não precisa estar 3 meses, 3 vezes por semana, estar com problema no sono para procurar ajuda. Com menos tempo já dá para ver o que está acontecendo, já dá para dar uma melhora, dar uma corrigida nesses aspectos. As principais causas de insônia é ansiedade, estresse e depressão, a primeira, né, a principal, digamos assim. Ansiedade e estresse é a mesma coisa. Ansiedade é em relação ao futuro, estresse é em relação ao presente, é o que você está passando no momento atual. Depressão é outro aspecto aí que acaba afetando o sono, como eu já falei anteriormente. Então você precisa tratar esses aspectos para começar a ter uma qualidade de vida melhor. Problemas respiratórios, naturalmente eles vão fazer com que você acorde e durma várias vezes durante a noite, e você precisa corrigir os problemas respiratórios para voltar a dormir bem, uma questão natural aí do sono. Narcolepsia. Narcolepsia é uma doença que algumas pessoas têm, que elas estão em estado alerta durante o dia normal, e se elas não estiverem medicadas, né, no estado alerta, como eu estou aqui, elas simplesmente dormem, vão do estado vigilante para o estado do sono em poucos momentos. Isso não é algo bom, tá, gente? É algo ruim. Imagina você estar dirigindo no trânsito, aí numa BR movimentada, e do nada você cai no sono, né? Muitas vezes você não vai sobreviver para contar a história, porque o carro vai desgovernar, ou você vai acordar, já vai ver a batida e não vai sobreviver para isso. Enfim, é algo que é perigoso, né? Principalmente se você faz tarefas, né? Vai em alturas, dirige, se você mexe às vezes com eletricidade, ou se você tem alguma prática em si que ela pode ser considerada perigosa nesse sentido, que você não pode simplesmente perder a consciência enquanto você está fazendo alguma coisa. Isso é perigoso. No mesmo sentido, a convulsão, né? A convulsão é perigosa. Até não coloquei ela aqui como um item que prejudica o sono, mas se você estiver tendo esse problema atrapalhando o sono, você precisa procurar ajuda, um neurologista, de repente trocar o médico que você está sendo atendido se não está tendo resultado, pedir uma opinião diferente, é sempre interessante. Parassonias eu tenho como sonambulismo e paralisia do sono. Sonambulismo é quando a pessoa ela acorda e não lembra no dia seguinte, até, eu não tenho certeza, mas acho que até abre os olhos, caminha pela casa, faz algumas coisas e depois volta a dormir, né? Volta, no caso ela não estava acordada de fato, mas ela volta a deitar. E o que é isso? O corpo ele fica paralisado durante o sono, então ele não se mexe enquanto a gente está dormindo. A gente está voando no sonho, a gente está se mexendo no sonho, o corpo não se mexe, assim, geralmente ele fica parado, a gente só
se move na cama na posição de dormir mesmo. E o sonambulismo, ele tem um problema nessa parte que paralisa o corpo e faz com que a pessoa ande pela casa, que dependendo da situação pode ser perigoso, né? A pessoa vai pra rua, vai fazer alguma coisa, pode acabar então sendo perigoso. Tanto o sonambulismo como a paralisia do sono são mais comuns em crianças, né? Eu tive uma paciente que ela tinha problema com sonambulismo alguns anos atrás, ela tem 11, 12 anos agora, e nesse momento ela teve alguns problemas com a paralisia do sono. A paralisia do sono é outro problema. Então você tá dormindo, aí você acorda. No momento que você acorda, tem como se fosse um peso no teu peito, tem alguém se segurando e um monstro assim na tua cabeça. Você não consegue abrir os olhos e não consegue se mexer. Eventualmente todas as pessoas no mundo, vivendo uma certa quantidade de tempo, vão passar por essa sensação. Mas as pessoas que passam por isso de forma frequente, elas precisam de um tratamento, elas precisam fazer alguma coisa. E essa sensação é horrível, a pessoa não consegue se mexer, não consegue fazer nada, e depois ela acorda, né? Ela sente que tem um monstro ali. Se você digitar no Google Imagens paralisia do sono, você vai entender o que eu estou falando. Ela é relatada no mundo inteiro, tem pessoas aí do mundo inteiro que falam sobre isso, e é horrível. Em contraste, a gente tem, por exemplo, o sonho lúcido, que é o sonho que você consegue comandar o que está acontecendo, que é o desejo de muitas pessoas. É uma coisa que as pessoas querem, estar sonhando e controlando o que acontece, já que no sonho você pode voar, no sonho você pode fazer outras coisas que na vida real você não consegue. Outro problema citado que é da insônia é o uso de substâncias e medicamentos. Então pode afetar a questão do sono, tanto o uso de substâncias ilícitas como lícitas. Mesmo um remédio receitado, ele pode estar afetando a qualidade de sono, né? E medicamentos. Outra substância que eu vou falar aqui é a cafeína. Então, a cafeína, por exemplo, ela tem horário e quantidade para tomar. Não adianta você tomar café 8 da noite, eu tomo 2 xícaras por dia, uma 7 da manhã e outra 8 da noite, sendo que você dorme às 10 da noite. Então o café ele demora de 5 a 9 horas. Eu já vi alguns estudos e varia nesse período para parar de fazer efeito e parar de afetar a qualidade do sono. Então, por exemplo, você toma 8 da noite, você dorme 10. Supondo que 7 horas é o tempo que o teu corpo demora para descartar a cafeína. Então, das 8 da noite, você vai até as 3 da manhã. Então, das 10 da noite às 3 da manhã, você não tem um sono de boa qualidade. E das 3 da manhã, sei lá, às 6 da manhã, que é o horário que você possivelmente acorda no exemplo, você dorme bem. Então você dorme várias horas mal, né, 5 horas mal e 3 horas bem durante o teu sono. E isso é significativo. É preferível colocar o café descafeinado. Então, se você, por exemplo, toma café 8 da noite, 6 da tarde e 4 da tarde, e depois só de manhã, você tira o café das 8 da noite, vai sentir um desconforto, fica uns 2, 3 dias sem, tiro das 6, tiro das 4 e toma café só de manhã, sem ser em grandes quantidades. E o que eu quero dizer com isso? Que você consegue tirar a cafeína desses horários e você vai conseguir aproveitar melhor o sono. Tem o café descafeinado, que ele tem o mesmo gosto, o mesmo cheiro e o mesmo aroma. Como eu falei anteriormente, só teve um caso de uma fumante que ela mistura nicotina com cafeína. Então ela não gostou do descafeinado porque ela mistura nicotina e esse não tem cafeína. Então na definição dela é uma água preta suja. E de fato não tem nenhum problema, né? Se você aceita ter esse hábito de misturar essas coisas, é uma questão sua. Eu não vou incentivar, mas eu recomendo que você faça isso de manhã, no máximo no horário do almoço. E depois você deixe só para fumar e tomar o café descafeinado, né, em comportamentos separados. Então no momento você fuma e no outro você toma o café descafeinado, por exemplo. Então são práticas recomendadas. Agora tem outras bebidas também que devem ser consideradas,
como por exemplo refrigerante. Refrigerante ele tem bem menos cafeína, né, que o próprio café, só que você não vai tomar só um copo. Às vezes você vai tomar 600 ml de uma garrafinha, que já é bastante. Então se você tomar 600 ml vai ter mais cafeína do que propriamente uma xícara de café. E isso você deve tomar cuidado, você deve tomar muito cuidado com isso. Outra questão é o chimarrão aqui no sul, né? Talvez em outras regiões também se tome, mas aqui do sul é a região nativa, digamos assim, que deve ser levado em conta, tá? Você deve considerar tomar chimarrão nos horários mais matinais, e em grandes quantidades ele também afeta, ele tem uma quantidade de cafeína. Outro item é o energético, né, que as pessoas conhecem, aí tem cafeína, tem taurina, tem concentração de açúcar. Eu não recomendo tomar em hipótese alguma, mas se você for tomar, de preferência de manhã, tá? Esses aspectos, esses itens, eles podem acabar afetando o sono. Agora eu vou falar sobre outras substâncias que são utilizadas na questão do sono, que não são recomendadas, tá? Não são recomendadas. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele dá uma falsa sensação de sono. Na verdade, ele atrapalha o sono. Se você tomar bastante álcool, você vai notar que o teu sono, você não vai estar sonhando no começo, e depois, quando ele descer, você vai ter uma concentração de sonhos maior na segunda metade da noite. Isso é ruim, né? A tua noite não vai ser 100%, porque o álcool vai estar no organismo. Então é preciso que você não esteja investindo no álcool como um remédio para dormir. Ele não é muito bom, ele não é funcional. Inclusive a qualidade do sono com o álcool ela não é muito boa, por isso não vale a pena. Outro item muito utilizado é a melatonina. Ela tem alguns estudos, alguma coisa que comprova uma mínima eficiência, e tem alguns casos que vai ajudar. Mas assim, só tome melatonina com aval médico e tendo nitidamente um resultado. Não vale a pena você tomar melatonina por conta, que infelizmente é vendido nas farmácias sem nenhuma necessidade de receita. Então só tome melatonina se realmente tiver a prescrição médica e um motivo, porque a melatonina é algo que a gente produz naturalmente e ela precisa estar num nível baixo quando a gente acorda para a gente estar bem. Então se você tomar ela, talvez vai alterar o funcionamento do teu sono, né? Você pode ter alguns malefícios. É possível, né? É útil no jet lag. Jet lag é quando, por exemplo, eu estou aqui, eu quero ir para a Índia, eu quero viajar para a Índia. É uma diferença de fuso horário muito grande. Então, para mim me adaptar mais rapidamente com o fuso horário de lá, é interessante usar a melatonina. Dá para fazer isso. Mas, no caso de pessoas comuns que não fazem esse tipo de transição, esse tipo de viagens longas, a melatonina talvez ela pode não ter uma grande utilidade. Então eu peço para que você tenha aval médico e não se medique por conta. Veja com o seu psiquiatra, com o seu médico, veja o que ele diz sobre isso e veja outras possibilidades de tratamento sem ter que ficar dependendo de remédio também o tempo todo. É interessante isso. A questão de remédios, né? É importante você consultar com o seu médico para ter o sono natural. Nenhum remédio até hoje, nós estamos em 2022 e possivelmente por um longo tempo, ou talvez nunca se alcance isso, ele substitui o sono natural, porque os remédios que a gente tem hoje em dia, eles diminuem alguns hormônios que a gente tem para gerar indução do sono, e eles afetam esses hormônios por um período de 8 horas no mínimo, né? O Zolpidem, por exemplo, afeta 8 horas, o Clonazepam afeta 24 horas, né? Um exemplo, até mais de 24 horas dependendo da dosagem. Se você afetar esses hormônios na indução do sono, eles precisam estar lá numa parte do sono, eles vão subir um pouco, mas eles não vão estar no nível ideal. Então você não vai conseguir regular 100% os hormônios como acontece no sono. Porque o sono a gente tem momentos que a gente está muito próximo de quando a gente está acordado. Que a nossa parte, né, a gente está sonhando, a gente está pensando, a gente está fazendo as coisas como se a gente tivesse acordado. E para essa parte do sono, os remédios não são muito úteis. Eles acabam interferindo na qualidade e se paga um preço a longo prazo.
Então é interessante que você corrija os seus remédios e que você faça um tratamento psiquiátrico buscando o desmame dos remédios. Isso é muito interessante. Então agora eu vou falar um pouco sobre a higiene do sono. O que é a higiene do sono? A gente faz higiene corporal, né? Quando vai no banheiro a gente se lava, se limpa, a gente toma banho, né? Escova os dentes. E a higiene do sono é algo parecido, só que com o sono. A higiene do sono é você regular o sono, é você fazer algumas limpas de algumas atitudes no período do dia para favorecer o sono. Tem algumas coisas que a gente não controla. Por exemplo, eu quero dormir aqui, não consigo simplesmente estar dormindo. Mas ao mesmo tempo, se eu quero correr aqui, eu consigo. Porque correr é um comportamento que depende da minha consciência e da minha vontade. Então, você deve levar em conta isso. Mas tem comportamentos que a gente controla que favorece o sono de noite. Por exemplo, o controle da cafeína, que eu já citei anteriormente. Então eu quero que você comece a regular a sua cafeína, uma coisa que você pode fazer hoje. O controle da luz, né? Pegar a luz natural de manhã e no fim da tarde no ambiente fora de casa. Se a gente pegar num dia normal, dentro de casa, por exemplo, aqui que está bem iluminado, vai estar uns 300, 400 no máximo, da medida lux. Você pode medir até com o seu celular aí, digitando o medidor de lux na sua Play Store. Mas se você for fora casa, num dia nublado que nem hoje, vai estar uns 4, 5 mil. Vai estar uma diferença gritante. Hoje, que eu digo, no dia que eu estou gravando o vídeo, a diferença ela é gritante e o nosso olho ele precisa perceber a luz. Então uma higiene do sono interessante é no momento próximo ao que você acorda, você pegar a luz fora de casa e no momento do pôr do sol você pegar a luz fora de casa também. E falando sobre sono, gente, é um dos principais aspectos, né? É a base para você ter mais prazer, energia e produtividade. Você vai ter muito mais energia, você vai conseguir focar nas coisas. Então se você que está me ouvindo quer melhorar esses aspectos da sua vida, comece melhorando pelo sono. Isso é extremamente importante. Luz artificial, né? A luz artificial também ela é algo relativamente recente. E se você pegar, a única luz que o ser humano conhece há milhares de anos, né, tirando os últimos séculos, é a luz do fogo e a luz do sol. As únicas luzes aí existentes. As outras luzes o corpo humano ainda não se adaptou, é pouco tempo. E a gente tem na mão, né, aqui ó, um celular, não esse aqui porque esse aqui é fraquinho, mas a gente tem na mão celulares que eles competem com a luz do sol durante o dia. A gente está na rua, eles competem. Esse aqui é uma qualidade um pouco inferior, ele não compete, mas o meu celular pessoal, os meus outros celulares, eles competem com a luz natural. E o que isso significa? Significa que de dia eles já competem. Imagina de noite, que o cérebro humano precisa entender que é de noite e a gente tem luzes. Tanto que uma das táticas muito úteis para regular o sono é ir para acampamento. É ir para lugares onde você não vai ter acesso à luz artificial e fazer isso por alguns dias. É possível que você regule a sua questão do sono se afastando das luzes artificiais durante a noite e pegando a luz natural durante o dia. É uma boa tática, inclusive, se você tiver essa possibilidade e estiver precisando melhorar o sono, eu sugiro que faça e depois mantenha, né? Isso se refere tanto à luz natural como à luz artificial. Então, se você pegar a luz artificial de noite, se você tiver muito contato com a luz artificial antes de dormir, a luz da casa, da TV, do celular, principalmente do celular, que é muito próximo ao olho, o corpo pode entender que é dia. Então ele vai ir adiando o sono. Isso vai afetar o nosso ciclo circadiano, que é o que eu falei anteriormente. Comportamentos noturnos, então, aí para você ficar atento, né? Não comer demais, atividade física intensa e atividades que te põem para cima, como jogos e redes sociais. Isso eu estou me referindo a, por exemplo, 1 a 2 horas antes de dormir, levando em conta a intensidade também. Alguns dias você vai fazer isso naturalmente, você vai comer um pouco mais, vai dormir um pouco mais tarde, aquela coisa, mas não deve ser sempre. Você deve evitar comer muito, fazer atividade física intensa 2 horas antes de dormir. Eu recomendo celular e redes sociais, jogos,
dar uma evitada 1 hora antes de dormir, principalmente se você tem problema de sono nesses pontos, e ficar atento com outras atividades, com questões que podem te deixar para cima, né? Atividades que te colocam mesmo para cima. Isso é importante você ficar de olho, porque elas vão estar adiando o sono. Eu, por exemplo, jogo xadrez. Como eu citei no exemplo anterior, no vídeo anterior, eu joguei xadrez aquela noite que eu fui na escola e acabou adiando o meu sono. Então, que eu poderia estar dormindo 10h30, 10h40, eu joguei até umas 11h20, aí até baixar a adrenalina de novo, vai meia-noite para pegar no sono. Então, assim, não é você deitar, estar mexendo no celular, nas redes sociais e jogando até vir o sono. Aí você vai estar adiando muito o sono, você vai estar dependendo de um fator externo. Você deve tentar dormir, e se passar 20, 30 minutos o sono não vir, você ficar rolando na cama, você levanta, faz alguma coisa bem tediosa, como ler um dicionário, por exemplo que uma paciente deu e funcionou para ela. Você pode ler livros complexos, fazer coisas que assim, não te ajudam naquele momento para outras funções além de dormir. E se você quer de fato ler esse tipo de livro, ler esses dicionários, é uma tarefa que você deve deixar para o período da manhã. Deixando no período da manhã, você consegue de certa forma fazer isso. Mas se você quer apenas dormir, é interessante que você tenha conteúdos para dormir. Então eu vou reforçar agora os itens que eu falei. Então você corrigir a cafeína é o primeiro item, é essencial. Você não consegue ter muito resultado sem corrigir a cafeína. Pegar a luz natural de 10 a 20 minutos o mais cedo possível quando você acorda, e o de noite, né, no horário do pôr do sol, é interessante. Não dormir durante o dia se você está em processo de regular o sono. Depois que você regular o sono, pode tentar, se não afetar o sono da noite, mas até regular o sono você não deve dormir durante o dia. Você deve evitar atividade física intensa, mexer muito no celular, comer muito antes de dormir. A questão de comer, tem uma parte que controla o cérebro e que ajuda na digestão do alimento, é a mesma parte do corpo, e ela precisa se dividir quando você come demais de noite, então a qualidade do sono não vai ser 100%, então evite esse tipo de comportamento. Evite a luz artificial também antes de dormir, de ficar muito no celular e de esperar o sono vir, isso é errado. Atividades que te põem para cima quando você deve estar dormindo. Tem mais uma sugestão bônus, que é dormir de meia, caso você não tenha problema nenhum com isso. Ela acaba ajudando a esquentar as partes mais distantes do corpo, que é a mão, o pé e a cabeça, né? E o corpo durante a noite ele precisa dar uma esfriada, então a nossa temperatura ela não é sempre a mesma. Durante a noite ela é um pouquinho mais fria para a questão do sono. A gente tem um ponto que é o ponto mais frio do nosso corpo, é durante a noite. E é normal isso, é natural, e é um processo que você deve regular. Então você regula o sono, né? Esquenta uma região e depois ela vai começar a esfriar o corpo. E assim, gente, para quem mora em regiões mais quentes, pode ter o sono afetado justamente por causa desse calor, tá? É normal, o aquecimento global, até a questão de estar mais quente em alguns lugares, independente de aquecimento global, pode estar prejudicando o sono de algumas pessoas. Então quem ainda não tem condições tecnológicas, digamos assim, de lidar com isso, pode acabar enfrentando esse problema. Então aí outra sugestão, né? Cuidar com a temperatura no ambiente onde se está dormindo. Então, gente, eu espero que esse episódio, o mais importante até agora, sobre como ter mais energia, produtividade e prazer, vai ajudar em todos os outros aspectos da vida também. É a base dos meus tratamentos psicoterapêuticos sobre o sono, tenha lhe ajudado. Eu espero que esse episódio tenha lhe ajudado bastante. Eu irei fazer mais episódios no Rotina Funcional para lhe ajudar a melhorar na qualidade de vida. Avalie o vídeo, clique no botão gostei ou no botão não gostei se de fato você não gostou. Deixe um comentário abaixo sobre o que você achou do vídeo, críticas ou sugestões de vídeos. Eu estou gravando todos os vídeos no momento, os 8 primeiros vídeos, e depois eu vou iniciar a postagem. Mas eu acredito que agora de começo eu consiga responder e interagir com vocês agora de começo. É uma coisa que eu não posso prometer no futuro.
Então aproveitem agora que vocês podem pedir vídeos, que eu estou totalmente aberto. Tem na descrição, tem as minhas redes sociais, inclusive o meu canal no Telegram, que eu vou postar sempre que tiver vídeo novo e mais conteúdo exclusivo lá. E um item que eu estou inovando aqui nos meus vídeos em relação aos outros canais que informam sobre a ciência é que eu estou deixando um formulário, um questionário na descrição do vídeo também. Contém 10 questões sobre esse episódio e elas são de assinalar. Então você responde o que você acredita que é a resposta e depois que você terminar de responder vai aparecer o gabarito e por que você acertou ou por que você errou tal resposta. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.